Bom dia. Hoje, o professor Infinito falará sobre regra de três simples. É bem simples mesmo. Ora, o meu avô, ele plantava feijão. E ele, mesmo sem nunca ter aprendido regra de três, ele fazia a ideia que se num pedacinho de terra assim, ele tinha tantos pés de feijão, num pedação de terra bem grande, ele iria ter tantas vezes mais pés de feijão. Vou fazer um desafio. Supondo que 7 bilhões de pessoas desperdicem cada uma um único grão de feijão durante o almoço. 7 bilhões de pessoas, um único grão. Quantos quilogramas de feijão serão desperdiçados? Ora, veja bem. Vou dar a vocês algumas curiosidades. Uma saca de feijão tem 60 quilogramas. Uma carreta carrega aproximadamente 800 sacas de feijão. 830, 850, 700. Mais do que isso, tem que ser uma carreta maior. Um grão de feijão plantado produz, em média, 60 grãos de feijão. Pode produzir um pouco mais, um pouco menos, dependendo da terra, como foi adubada e se choveu. Um hectare é uma medida agrária, né? Em um hectare, se produz, em média, 40 sacas de feijão. A mesma coisa, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Uma área de 10 mil metros quadrados equivale a um hectare. Se for quadrado, seria 100 por 100, 100 metros por 100 metros. Ora, veja bem, 100 metros por 100 metros lembra o quê? Lembra um campo de futebol. Mas o campo de futebol, ele não é quadrado, ele é um retângulo, tem uma variação, então ele é muito próximo de um hectare, mas ele tem apenas 80%, né? 0,8. Conceito. Para falarmos de regra de três, temos que dar uma revisadazinha em proporção, ok? Ora, duas razões são proporcionais se PM igual a PE. Pergunto, PM, você não vai pensar que é polícia militar, nem PE, polícia do exército. Também não vai pensar que é papai e mamãe, ou chega de pensar. PM, eu vou dizer já, é o produto dos meios e PE, o produto dos extremos. Ora, o que são meios e extremos? Meios são, diria assim, os meios. E os extremos, brincadeirinha, né? Veja esta sequência. 2, 4, 6 e 12. Essa sequência eu chamei de S. Nós temos que os termos extremos são 2 e 12. Ora, extremos é o menorzinho e o maiorzão. Extremos estão na ponta, tudo bem? E os meios são os que estão aqui entre eles, nos meios. Tranquilo, né, pessoal? Então, extremos 2 e 12. Meios 4 e 6. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Se não for, não é uma proporção. Ok? Então, veja, os extremos são 2, que é o menorzinho, e 12, que é o maiorzão. Dá 24. 2 vezes 12, 24. Está aqui. E os meios, 4 e 6. 6 vezes 4, 4 vezes 6, 24 também. Entendeu que é o produto dos meios igual ao produto dos extremos? Ótimo! Exemplo 1. Vou dar a vocês dois exemplos bem simples, fazendo de conta que quem está ouvindo nunca ouviu falar em regra de três. Eu sei que a maioria já ouviu, mas quem não ouviu vai entender e quem já ouviu vai só relembrar. São bem simples mesmo. Eu digo para você assim, olha, o preço de 4 lápis é R$ 6. Então, o preço de 18 desses lápis será... Ora, primeira pergunta que eu faço. Alguém não consegue
perceber a lógica matemática onde eu vou afirmar que o preço de 18 lápis é maior do que 6. Porque se você tem 4 lápis aqui, veja, 4 lápis, R$ 6, 18 lápis, mas só pode custar bem mais do que 6. É uma questão de alternativa. Se tiver ali um 6, você já descarta. Qualquer alternativa menor do que 6, você descarta junto. Tranquilo? A resposta é maior do que 6. Pode ser 10, pode ser 15, 27, 30, um valor acima de 6. Isso é lógico, é claro. Estão aqui os 4 lápis. Eles custam R$ 6. Então, 18 lápis vão custar quanto? R$ não é? Eu vou fazer a conta agora. Ora, eu fiz uma coluna para os lápis e outra coluna para o dinheiro, ok? A proporção é 4 está para 18. Então, o 4 lápis tem um preço proporcional ao preço de 18, porque são os mesmos lápis. Assim como 6 está para esse valor que eu vou descobrir agora. Isso chama-se diretamente proporcional. Sabe por quê? Porque se eu fizer o produto dos extremos, 4, aqui é a coluna do lápis, lápis aqui, ó, reais, 4 vezes x, vai ter que ser igual a 18 vezes 6. Fazendo esta conta, eu encontro R$ 27. O preço de 18 desses lápis é R$ 27. Ficou claro que, aumentando aqui, ó, veja que do numerador para o denominador na ração, eu aumento o 4 para 18. O valor aumenta. O dinheiro que eu vou pagar vai ter que aumentar também. Intuitivamente, eu faria assim, olha, 4 para 18, 4, o quádruplo de 4 é 16, mais a metade dele não dá 18. Ora, quádruplo mais a metade, para chegar no 18. Qual é o quádruplo de 6? É 24. Mais a metade é 3. 24 mais 3, 27. Ok? Isso é uma verificação que você pode fazer, não precisa. Faça direitinho a proporção que você vai chegar no valor 27 corretamente. É só uma confirmação. O exemplo 2 é uma regra de 3 simples, inversa. Ora, o que é inverso? Inverso é quanto mais aumenta uma grandeza, a outra diminui. Exemplo, da cidade A até a cidade B tem uma certa distância. Eu vou a 40 km por hora e faço em tanto tempo. Ora, se eu for a 80 por hora, eu aumentei a velocidade, mas vou diminuir o tempo. Tá claro? Claro, né? O exemplo 2 é muito, muito simples também. Para produzir 2,4 toneladas de papel, 4 máquinas, elas têm a mesma produção, tá? As máquinas trabalham iguais. Demoram 6 horas. Então, eu quero produzir 2,4 toneladas de papel, que dá 2.400 quilos. 4 máquinas demoram 6 horas. Ora, uma máquina quebrou, foi lá para manutenção. Agora eu quero saber, para produzir a mesma quantidade de papel, 3 dessas máquinas demorarão, ora, 4 máquinas demoravam 6 horas. 3 máquinas vão demorar mais ou menos do que 6 horas. Essa é a lógica que você precisa ter. Vai demorar mais. Mas é lógico, eu tirei uma máquina. Então, eu vou ter que demorar 7, 7 horas e meia, 8 horas, 8 horas e meia, 9, 10, não importa. Eu sei que é maior do que 6, eu só não sei quanto é, por enquanto, ok? Como ele fala a mesma quantidade, não preciso me preocupar, porque fosse quanto fosse aqui, é a mesma quantidade. Caso mudasse a quantidade, estaríamos diante de uma regra de 3 composta. Aqui está o papel. É claro que é só um rolinho, né? Para dar toneladas tem muito mais. E aqui eu tenho assim, olha, 4 máquinas são 6 horas, 3 máquinas são X. Isto é a informação que o problema me deu.
Como é que eu vou montar? Veja, utilizando essa lógica de raciocínio que nós temos, que já nasceu com a gente, que x é maior do que 6 horas, isso a gente já deduziu, nós só não sabemos dizer quanto que é maior. Observe que, diminuindo o número de máquinas de 4 para 3, aumenta o tempo de horas. De 6 para, vamos calcular. Isso que é inversa, porque diminuindo uma grandeza, que é o número de máquinas, o tempo vai ficar maior. É lógico. O que eu faço? Na hora de você montar isto, você resolve o exercício. Porque aqui você fez uma coluna de máquinas e aqui você fez as horas. Então, veja bem, você colocou 4 está para 3. O número maior de máquinas está para o número menor de máquinas, assim como o número maior de horas está para o número menor de horas. Tá ok? Então, esta proporção tem que ser sempre. Se você fez do maior para o menor, você faça do maior para o menor, sempre. Tranquilo? Vai ficar, então, 3 vezes x vai ter que ser igual a 4 vezes 6. Fazendo esta conta, você vai encontrar 8 horas. Ok? De fato, se 4 máquinas demoram 6 horas, 3 máquinas demorarão 8 horas. A quantidade de papel se mantém a mesma. Se tivesse alterado, seria outra história. Ora, vamos confirmar nossa resposta. Esta confirmação não é necessária. Você já percebeu que estamos certinho, mas são 2,4 toneladas de papel, o que dá 2.400 quilos. Sendo 4 máquinas, cada uma vai produzir 600 quilos. É lógico. 600, 600, 600, 600, que vai dar 2.400. É só dividir por 4. Ora, mas essa produção não ocorreu em 6 horas. Se ela ocorreu em 6 horas, resulta em 100 quilogramas por hora. Até aí, 600 dividido por 6 dá 100 kg de papel por hora a cada máquina. Agora, trabalhando apenas 3 máquinas, cada uma vai produzir 800 kg e não 600. Por quê? O total de papel dividido por 3 máquinas dá 800. Mas, como a produção de cada máquina é de 100 kg por hora, para fazer 800 dividido por 100 vai dar as 8 horas, está confirmado. Até aí, alguma dúvida?